que eu resolvi colocar nesse tema? Um alerta à igreja diplomática. Porque a igreja diplomática é aquela que trata tudo, olha, eu vou ser diplomático na tratativa das coisas, eu não vou ser muito ríspido, não vou ser muito direto, quando eu tiver que falar algo, eu vou falar com jeitinho para não magoar ninguém, eu vou falar de um jeito que eu falo, mas sem falar. A diplomacia é assim, não é? Os diplomatas, eles declaram guerras falando macio. Eles falam sem falar. Toda vez que você ouve sobre diplomacia, você ouve falar, olha, os diplomatas sinalizaram que. A igreja diplomática é aquela igreja que não se coloca de uma forma escancarada. É uma igreja que tem cuidadinho com tudo. E por que é um alerta para essa igreja diplomática? Porque se nós não nos posicionarmos como igreja, lembrando que Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Eu quero trazer aqui uma característica da igreja, porque a igreja ela atua espiritualmente. E se nós não entendermos isso, não entendermos que a igreja, desde o início dos tempos, desde quando o inimigo se voltou contra Deus, desde quando lá no Éden Deus disse, olha, eu vou colocar inimizade entre tu e a mulher, falando com a serpente. Nós devemos entender que há uma inimizade entre a igreja e o mundo. Nós precisamos entender que há uma guerra entre a igreja e o mundo. E eu quero trazer aqui um alerta à igreja diplomática. A igreja que vê tudo acontecendo e fica quietinha. Porque olha, se eu falar, vai ofender. Olha, se eu falar, é melhor não falar. Deixa Deus agir, esquecendo que Deus age através da igreja. Mas eu vou chegar lá. Eu queria começar lendo 2 Coríntios 5:17. Porque antes de chegar nesse alerta, eu quero nos lembrar de algumas coisas. Porque o ponto é que nunca a identidade, né, de uma entidade, a identidade da igreja, ela não é destruída de uma forma como uma disruptura. Ela é gradativamente destruída. Usa-se aquela teoria do sapo no caldeirão de água. Você coloca ele numa água fria e põe no fogo. E aí ele fica lá e a água vai esquentando, e chega uma hora que aquela água fica gostosa, aquela água fica relaxante, e até o ponto que o sapo morre e ele não consegue pular da água. Se você pega esse sapo e joga ele numa água fervente, na hora que você jogar ele vai pular e vai cair da panela, e vai sair fora da panela e não vai morrer. Ele pode se queimar um pouquinho, mas ele não vai morrer. Quando eu falo que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra principados e potestades, eu estou dizendo que é uma luta de estratégia. A nossa batalha ela é travada estrategicamente, e o que é usado do inimigo em relação à igreja é a técnica do sapo na panela, do sapo no caldeirão. As coisas vão acontecendo devagar, vão envolvendo, até que chega um ponto que você não consegue mais sair daquela armadilha. Então eu quero começar construindo alguns raciocínios, nos lembrando de algumas coisas. 2 Coríntios 5:17 diz o seguinte:
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Outros textos dizem: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou, eis que surgiram coisas novas. Esse texto está nos dizendo o seguinte: quando nós chegamos na igreja, nós chegamos com a nossa identidade sem Cristo, com as nossas crenças, com os nossos paradigmas, né? Com aquilo que nós achamos certo e aquilo que nós achamos errado, com os nossos princípios pessoais. E aí, quando nós chegamos na igreja, nós nos deparamos com algo novo. Aqui a Bíblia está falando: se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A questão aqui não é como chegamos na igreja, é como permanecemos na igreja. E nós temos que entender. Se você realmente entende o princípio da conversão, o próprio nome já diz: eu vou mudar de direcionamento, eu vou fazer uma conversão. Eu fui convertido, ou seja, eu era de uma forma, eu tinha os meus princípios, e agora os meus princípios se submetem aos princípios de Cristo. Amém? Então, esse primeiro texto é muito importante, porque eu quero fazer uma relação aqui, que o ponto não é necessariamente como nós chegamos na igreja, mas é que nós precisamos entender que a igreja funciona de uma forma diferente. Nós precisamos entender que a igreja funciona de uma forma totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados como homens naturais. Nós chegamos na igreja como homem natural. Na igreja nós entendemos que a igreja atua no campo espiritual, e agora nós deixamos de ser homens naturais e começamos a ser homens espirituais. Amém? Se você quer continuar, se você está na igreja e quer continuar enxergando as coisas de uma forma natural, então você ainda não entendeu que a igreja é o lugar da manifestação sobrenatural de Deus. Você precisa deixar as coisas antigas e começar a ter uma nova mentalidade. Você precisa viver o sobrenatural de Deus. Você precisa entender que quando você vem aqui nas terças-feiras para orar, você está vindo aqui para acessar o sobrenatural de Deus. Você precisa entender que quando você vem no culto, no domingo, e quando você começa a adorar, você não está simplesmente cantando, mas você está acessando o sobrenatural de Deus. Você precisa entender que quando você vem e ouve a palavra ministrada, você não está ouvindo simplesmente uma palestra que tem uma lógica intelectual, que tem um argumento, mas você está aprendendo sobre coisas espirituais. Amém? Agora, por que muitas vezes as pessoas vêm na igreja e não conseguem? Parece que o louvor não passa do teto, parece que a palavra não fala ao seu coração, porque está deixando de praticar Jeremias 29:13, que fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Percebam que eu vou construir aqui um argumento para vocês entenderem, chegarem no alerta que eu falei que iria trazer à igreja. Porque as igrejas têm esfriado. Porque as igrejas têm se comportado como se não vivessem
no sobrenatural. Porque as igrejas têm participado do culto como se fosse, no louvor, como se fosse um show. Tem ouvido a palestra como se fosse um coach motivacional, que fala coisas interessantes, que te passa princípios aplicáveis e que podem mudar a sua vida, mas não entenderam ou deixaram de entender o sobrenatural. Não conseguem acessar o sobrenatural, porque não estão aplicando Jeremias 29:13, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, de todo o vosso coração. Nós precisamos entender que milagres não produzem fé, mas sim fé produz milagres. Milagres não produzem fé, mas a fé produz milagres. A fé é a matéria-prima do agir sobrenatural de Deus. E de novo você vai brincar com o meu alerta com isso que eu estou dizendo, porque a fé tem sido minada. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a igreja começa a atuar, e no meio da igreja não há a manifestação de fé, e você não começa mais a enxergar o agir sobrenatural de Deus, aí a igreja começa a se esfriar, ela começa a estar em um lugar onde fala de Deus, mas ela não sente esse Deus, mas ela não conhece esse Deus, mas ela não experimenta esse Deus. Quer um exemplo? A Bíblia relata que Jesus, ele fazia milagres e a sua fama o precedia. Então, toda vez que ele ia a alguma cidade, a multidão o seguia. E aí a pergunta que eu faço é, dessa multidão de pessoas que tinham necessidade de um milagre, todas elas eram curadas? Todas elas tinham o milagre realizado nas suas vidas? A resposta é não. Quer um exemplo? Lá em Lucas 8, 42 e seguintes, lá vai falar a respeito da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia há mais de 12 anos. E aí, quando ela sabe que Jesus está lá na cidade, que Jesus é aquele que produzia milagres, então, lembre que eu estou falando que milagre não produz fé, mas fé produz milagre. Então Jesus estava andando e todas as pessoas estavam atrás do quê? De milagre. Só que por que o milagre não acontecia na vida delas? Porque eles não tinham a fé que produz milagres. E aí, em meio àquela multidão que cercava Jesus, em meio àquela turma, ela que já estava há 12 anos, sendo enganada, sendo humilhada, tinha perdido os seus bens, mas ela não tinha perdido uma coisa: a fé de que Deus podia mudar a sua história. E aí ela fica sabendo que Jesus estava lá. E aí, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as barreiras, ela vai e toca na orla do manto de Jesus, da túnica de Jesus. E aí Jesus na mesma hora fala: alguém me tocou. E aí os próprios discípulos dizem: Senhor, mas como assim alguém te tocou? Tem uma multidão no seu entorno. Mas ele disse: alguém me tocou de uma forma diferente.
E aí, quando ela vê que Jesus tinha identificado, ela conta a sua história, e aí o que Jesus fala? Filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Você vai pegar vários textos na Bíblia que Jesus está falando para mim, olha, a tua fé te curou. Ele vai falar, seja feito conforme a tua fé. Então nós vemos uma série de milagres que Jesus fazia, e quando ele ia explicar aquele milagre, ou antes de fazer, ele dizia, seja feito conforme a sua fé. E esse é o ponto que eu quero chegar. Lá em 2 Coríntios 5, 7, dentro desse contexto, ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hoje nós desacostumamos, hoje na verdade nós temos acesso, né, a muitas coisas concretas. Hoje, antes, né, o pai do meu cunhado era um pastor antigo, ele viu o David Copperfield voando e falava, homem, ele bate com o diabo, como que o homem pode voar? Agora a gente vê que é um cabo de aço, né? Aí o Mr. M desmistificou tudo isso. Mas houve uma época em que nós éramos treinados para que imaginássemos as coisas. Hoje, né, você vê os filmes, e aí você vê como tudo é construído e perdeu, né, parece que nós perdemos a capacidade de atuar fora da visão do que é concreto. Por que eu estou falando isso? Porque nós também, como igreja, perdemos a capacidade de enxergar aquilo que é abstrato, aquilo que foge ao nosso conhecimento concreto. Nós queremos explicação para tudo. Nós viramos uma igreja racional. E não há problema em ser igreja racional, porque a Bíblia diz que nós devemos oferecer um culto racional. Isso não é o problema. O problema é quando a nossa racionalidade começa a anular a nossa fé. Porque a fé, por vezes, é loucura. Porque a fé, ela está baseada naquilo que nós não vemos. Ela está baseada naquilo que nós não vemos, mas não é algo aleatório. Mas sim, porque Deus disse que vai ser daquela forma. E ainda que eu não veja, eu creio. E Hebreus 11:1, textos conhecidíssimos, né? Hebreus 11:1 diz, olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Tem uma outra tradução que diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, é a certeza daquilo que se espera. Em Hebreus também diz que tudo aquilo que nós vemos foi criado daquilo que não se vê. Que Deus, através da sua palavra, Ele criou aquilo que não era palpável. Então nós entendemos que a igreja precisa ter essa compreensão que nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Nós somos do reino dos céus. Nós atuamos nas regiões espirituais. E a fé, ela é algo que nos liga ao reino espiritual. Amém? Lá em Romanos, também 10:17, e aqui vocês vão entender o porquê eu estou construindo esse raciocínio para chegar no alerta
que eu quero fazer a igreja diplomática. Romanos 10, 17 diz, já ficou claro aqui, estabeleci uma relação que a fé, ela é fundamental para que a igreja exerça o sobrenatural de Deus na terra. Amém? Então eu construí todo esse raciocínio para te mostrar que a fé é o alvo dessa guerra espiritual que nós vivemos, porque quer iluminar a nossa fé. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver uma igreja em que nós não vemos a atuação de Deus, porque os milagres não geram fé, mas a fé gera milagres. A Bíblia fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, esse monte sai daqui e vai acolá, e assim será com ele. O que aconteceu primeiro, o milagre ou a fé? Se tiveres fé e dizer ao grão de mostarda, e dizer a esse monte, o que veio primeiro? A fé ou o milagre? A fé. Amém? Então esse é o ponto que eu quero trazer no alerta. Em Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O texto está dizendo então que eu vou dividi-lo em duas partes. Eu vou enfatizar a primeira parte, que diz que a fé vem pelo ouvir. A Bíblia está nos dizendo que o nosso sistema de crenças, ele é construído através daquilo que nós ouvimos. Amém? Eu vou falar de novo. O nosso sistema de crenças, ele é construído através daquilo que nós ouvimos. Isso nos leva a uma pergunta. Nós estamos cuidando daquilo que nós temos ouvido? Como é que nós temos nos alimentado? O que é que nós deixamos entrar na nossa mente? Eu lembro, na época, quando tinha o Gil Gomes na rádio, né? E você não tinha acesso à informação. E todo mundo que ouvia Gil Gomes só ouvia falar de desgraça, de bandido que tinha matado. A gente tinha medo de sair na rua. Você pensava, se eu colocar o pé na rua, alguém vai aparecer e vai me matar. Porque o dia, a manhã inteira, aquele cidadão falando de desgraça, falando de, né, que tudo era um perigo, e aí você vai construindo uma crença de que tudo é perigoso. Se você pegar uma pessoa e a vida inteira dela falar que ela não é nada, que ela não presta, que ela não vai conseguir nada, que ele é um pobre, que ele é um miserável, a vida inteira. Eu preguei aqui há algum tempo que eu falei do elefante. O elefante, que o pessoal tinha no circo, um animal poderosíssimo, forte, mas quando ele era pequeno, alguém o prendeu a um poste, e aí toda vez que ele ia se soltar, tinha ali uma corrente que o lembrava que ele não podia se desvencilhar. Só que ele foi crescendo, e ele foi crescendo. Chegou um ponto que ele facilmente poderia arrancar aquele poste, que ele poderia facilmente derrubar a coluna do circo. Mas a vida toda foi falada para ele que ele não podia. Então, você poderia colocar uma corda no pé dele, segurando aquele poste, que ele não ia fugir. Porque a hora que ele fosse fazer o movimento, ele sentisse aquela puxada, ele ia lembrar lá atrás que ele não podia. O nosso sistema de crenças, ele é construído assim. E aí eu volto lá, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que querem impedir que essa palavra seja pregada.
Porque querem que você continue amarrado aos grilhões do pecado. Porque não querem que, não pode dizer mais que o pecado é pecado. Porque você tem que continuar amarrado aos grilhões do pecado. E sabe o que a igreja diplomática faz? Ela fala: olha, puxa vida, eu não vou entrar nessa seara, porque se eu falar algo mais duro, se eu falar algo mais direto, se eu falar algo mais incisivo, pode ser que ele não vai gostar, pode ser que ele levante do banco da igreja e vá para outro lugar. O que as nossas crianças têm ouvido? Você não vai ver nenhuma mudança cultural, como eu falei, que é uma disruptura. As mudanças vão acontecendo aos poucos. E a melhor forma de mudar é trabalhar com as crianças. Eu fazia palestra de educação de trânsito. Trabalhei na Secretaria de Transportes e lá tinha um departamento de educação de trânsito. E nós fazíamos palestras. E a palestra era feita para criança desde pequenininha. Ela aprendia sobre regras de trânsito, regras de circulação. Ela aprendia sobre o respeito à legislação. E muitas vezes, passados os anos, depois de uma outra série que eu ia dar a palestra, ou quando eu ia fazer reunião com os pais, eles diziam: olha, eu ia passar o semáforo vermelho e meu filho me chamou a atenção. Porque sabe como ele funciona? Com criança se trabalha com educação. Com adulto é punição. Eu só falar em indústria de multa, meu amigo, você cometeu uma infração. Eu quando trabalhava lá, todo mundo fala: não, mas tem que conscientizar. Conscientizar é quando alguém não sabe que algo está errado e faz. Eu vou e mostro para ele: olha, isso que você está fazendo é errado. Agora, quando ele é reincidente, ele sabe o que está fazendo. Né? Isso eu fiz uma pergunta para uma psicóloga do trânsito, renomada, né? Em um simpósio que eu fui. Eu perguntei para ela. Eu falei: olha, tudo você tem que ter uma prova. Né? Não existe isso de você ensinar algo e não passar pela prova. Senão, como que você vai saber se alguém aprendeu ou não? E ela disse: olha, a prova do adulto lá cometeu uma infração. Né? Existe um sistema de regramento. Pois bem, estou dizendo isso porque, de uma maneira positiva, nós trabalhávamos com as crianças. Por quê? Porque é sabido que as crianças, elas absorvem tudo aquilo que elas ouvem e tudo aquilo que elas veem. Você já viu criança falando palavrão e aí o pai fala: nossa, onde é que você aprendeu isso? Aprendeu em casa, meu filho. Você vê o filho fazendo alguma coisa, o pai fala: nossa, mas onde é que você aprendeu isso? Aprendeu em casa. Porque a criança, ela absorve tudo aquilo que ela vê. Tem um vídeo que eu costumava usar, que era, o vídeo era Children See, Children Do. Criança vê, criança faz. Até hoje, quando eu vejo esse vídeo, eu fico impactado. Porque ele mostra, nesse vídeo, né, a criança reproduzindo aquilo que o pai faz. Mostra o pai andando com a criança, pegando, jogando, joga lixo na rua, a criança pega e joga também. Vê o pai gritando com a mãe, e ela entrando debaixo de uma pia, o pai gritando e o filho gritando junto. Ver o pai usando droga e o filho fazendo junto. Isso impacta a gente. Se vocês quiserem procurar no YouTube, o vídeo é Children See, Children Do. Crianças veem, crianças fazem. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o que as nossas crianças têm ouvido? O que elas crescem ouvindo, sistematicamente, vai construir o sistema de crenças delas. Vocês sabem o que as crianças têm ouvido? A sua igreja fala isso? Isso que ensinam na sua igreja? Não, é que eles são intolerantes. Na sua igreja eles
eles estão ensinando o contrário do que a gente está ensinando para você aqui na escola. Ah, não, é que eles são pessoas ruins, são intolerantes. Não, é que eles são ignorantes. É que eles não sabem que houve a evolução. Vejo professores que mal têm um mínimo de conhecimento falando de teoria da evolução. Não sabem a diferença de lei e de teoria. Eles falam de teoria como se fosse uma ciência comprovada. Se eu falar de lei da gravidade, a lei da gravidade ela é comprovada. Se você pega qualquer objeto aqui e solta, a gravidade vai puxar esse objeto. Isso em qualquer lugar. É comprovável, é científico. E aí eles falam da lei da evolução como se fosse, né? Teoria da evolução como se fosse lei, né? Não é que eles são ignorantes, seus pais são ignorantes, não, é que eles são fundamentalistas. Lembra quem que usou essa tática? Ah, Deus disse que o dia que você comer desse fruto você vai morrer. Não! É que eles sabem que no dia que você comer, você vai ser como ele. Família tradicional? Não. Só as pessoas que pensam, são más as pessoas que pensam desse jeito. Porque eles são intolerantes. E as crianças têm ouvido isso. Igreja? Não. O que vale é pensar no ser superior. Não, você não precisa falar de Jesus. Olha, se a outra pessoa já acreditar, né, no panteísmo, tudo é Deus. Olha, e se você falar de Jesus para ele, você está sendo intolerante à religião dele. Então você não pode falar. Logo, não vão querer mais vir à igreja, as crianças estou falando. Logo, não vão querer mais conhecer a Deus, porque o que eles têm ouvido é que esse Deus que você prega é mau, esse Deus que você prega é ruim, esse Deus que você prega é intolerante. Vivemos dias em que estão colocando controle naquilo que se pode ouvir. Logo, a prática cristã vai ser considerada fundamentalista, intolerante, coisa de gente ruim. E esse pensamento vai ser a base da construção da crença das nossas crianças. E a igreja diplomática vai ouvir isso, vai ver acontecer e vai falar: não vou fazer nada. Vamos para a segunda parte, então, do texto. Porque o pior de tudo é que muitas vezes somos acuados a deixar de seguir a segunda parte desse texto. A primeira diz que a fé, lembra por que eu bati tanto em fé lá na frente? Porque a fé produz milagres, não o contrário. A fé é a base daquilo que mostra que a igreja atua no campo espiritual. A fé é a base da transformação. Nós precisamos mudar os nossos paradigmas. Lá no início eu dizia que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele precisa mudar os paradigmas dele, ele precisa mudar a forma de pensar. E aí, estou falando aqui que a fé é essa base, que ela vem pelo ouvir. E quando nós ouvimos aquilo que nós ouvimos, construir a nossa base de crenças. Só que a Bíblia fala que ouvir a mensagem que vem de Deus. E ouvir a palavra de Deus. É essa a fé que constrói a segunda parte daquele primeiro texto, que fala que nós
que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, isso tudo se fez novo, através dessa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, que muda a nossa forma de pensar, que muda a forma como nós pensávamos antes, que nós pensávamos como um homem natural, e agora pensamos como um homem espiritual. Eu estou dizendo que se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos mais poder pregar conforme a palavra de Deus, que constrói essas crenças, que mudam o mundo. Vai chegar o dia, se nós não nos posicionarmos, vai chegar o dia. Com o tempo teremos medo de pregar sobre certos temas. Hoje você vê filmes, você vê todas as pessoas que falam publicamente, quando vão falar de um assunto delicado, você sempre vai ouvir ele falar, nada contra, viu? Tudo que ele vai dar a opinião dele, ele tem que dizer, nada contra, viu? Outro dia eu ouvi o pessoal cancelar a Adele porque ela quis emagrecer, aí ela é gordofóbica. A pessoa quer cuidar da saúde, ela achou, não pode. Nós vivemos tempo de cancelamentos e vai chegar um dia que teremos medo de pregar sobre certos temas na igreja. A gente vai começar a selecionar aquilo que a gente vai pregar na igreja. A gente vai começar a selecionar, porque nós teremos medo. A perseguição à igreja, ela está tomando novas formas. Antigamente a perseguição era fechamento da igreja, era uma perseguição visível. Hoje a perseguição da igreja, ela é diferente, e nós não conseguimos enxergar de uma forma como essa disruptura que eu falei. Do nada chega a polícia aqui e fecha, né? Do nada chega um grupo de pessoas e fecha a igreja. Não é assim mais. É assim, olha, fecha a sua boca. E a Bíblia fala que nós somos a boca de Deus. Você é a boca de Deus. E o que estão querendo fazer é fechar a boca de Deus. E se a igreja diplomática não se posicionar, vai chegar um dia que nós teremos medo. E a perseguição vai ser por medo do cancelamento. E aí a gente vai selecionar isso. Aqui eu ainda posso falar. Daqui uns dias eu vou estar pregando aqui na igreja sobre homossexualidade. Vou falar, viu, nada contra, tá? Mas a palavra diz isso. Porque você tem que se justificar o tempo todo sobre aquilo que a Bíblia fala, sobre a sua fé. Você não pode falar. Como é que você vai pregar sobre mudança de vida se você não pode pregar sobre aquilo que deve ser mudado? Então, a boca de Deus, que é a igreja, os profetas, a nova perseguição é esse cancelamento. O objetivo não é fechar as igrejas, vai ser gerar igrejas sem fundamentos, sem fé, sem poder, sem o operar de Deus, igrejas frias, igrejas cujos paradigmas não precisam ser mudados quando alguém chegar, porque você não vai poder falar para ele que ele precisa mudar, porque nós vamos ser acostumados a ser taxados de intolerantes. Nós vamos nos adaptar. Eu quero finalizar com 1 Timóteo 4, 1 e 2. Eu dizia no início da palavra que eu estava sentindo que esse seria um culto profético. Desde o louvor, desde a hora que o dia começou a orar pela nação. Ele determinou o que o pastor Moacir faz.
chama as crianças para orar, para que os pais ministrem, para que os pais profetizem, para que os pais sejam boca de Deus que não vai ser calada. E aí, vendo tudo isso, eu falei, meu Deus, olha o tema que eu vou pregar. Se você não consegue entender o mover de Deus nisso, irmão, você não consegue entender o direcionamento de Deus nisso, 1 Timóteo 4:2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Mas nos últimos dias, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos deixarão da fé. Apostatar é isso. Muitos deixarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Que Deus nos despede desses dias. Amém.